Olá pessoal, nesse vídeo a gente retorna o nosso curso de lógica, né? A gente retorna a nossa temática de inferências, avaliação, reconhecimento e reconstrução de inferências. E nesse vídeo a gente dá prosseguimento, depois que a gente no vídeo passado abordou novas evidências, né? Nesse a gente vai abordar a análise e a avaliação de inferências. Há dois tipos de análise e avaliação que a gente pode fazer, uma é dedutiva e outra é indutiva. A gente já abordou antes a dedutiva, não vai ser o nosso foco nesse vídeo. Na dedutiva você tem, quanto ao componente lógico, a estrutura lógica, a gente tem duas avaliações, ou a gente tem uma inferência válida ou a gente tem uma inferência inválida, não é? 100% de certeza é uma inferência válida se você tiver, né, como o Wesley Safadão diria, apenas 1% de dúvida, ela já não é válida, nesse caso é inválida, né? E quanto à verdade das premissas sendo passada para a conclusão, você pode avaliar de duas formas. Ela é ilegítima se as premissas e as conclusões forem verdadeiras. No caso de alguma falsidade, a gente tem aí uma inferência dedutiva ilegítima. Também é utilizado o termo correta e incorreta, tá bom? Quanto à correção, aí nesse caso é parafraseando legítima e ilegítima, tá certo? O que vai ser do nosso interesse nesse vídeo é a avaliação quanto à inferência indutiva, que eu já comentei até ano passado no vídeo passado. Você pode ter uma inferência dedutiva, uma inferência forte, uma inferência moderada ou uma inferência fraca, né? Esse tipo de qualificação que se dá é qualitativa, né? Então, desse ponto de vista, aparentemente a subjetividade parece estar aí permeando esse tipo de debate, tá bom? De fato, caso a caso, você vai analisar diferentemente algumas inferências, tá certo? De forma indutiva. O que dá a essa aparência de subjetividade, mas isso não implica que a gente não possa fazer uma análise objetiva de uma inferência indutiva, o que é muito feito em ciência, não é? Uma concordância em termos de porcentagem, né? Uma concordância geral que se dá, veja que aqui não é 100% unanimidade nem nada, tá bom? Mas uma concordância geral é que se você tiver acima de 90% de certeza quanto a uma inferência indutiva, essa inferência seria uma inferência forte, tá bom? Se você tiver em torno de entre 50% e 90%, seria uma inferência moderada. E se você tiver 50% para baixo, a gente vai ter uma inferência fraca, tá bom? Como a gente está abordando aqui uma questão qualitativa, vocês podem encontrar na literatura abordagens diferentes, vão fazer classificações diferentes, como muito forte, né? Razoavelmente moderada. Todavia, o clássico, não é? A concordância mais geral são pelo menos essas três classificações: forte, fraca e moderada, tá bom? A gente vai, para elencar aqui um exemplo, né? A gente vai utilizar o exemplo do nosso texto base, tá certo? O nosso texto base, o texto do estadunidense Stan Baronet, lógica, uma introdução voltada para as ciências, tá certo? Um exemplo muito bom porque a gente encontra esse tipo de porcentagem, análise de porcentagem em diversas pesquisas científicas, em diversos debates científicos.
Inclusive, você pode questionar muito se você consegue ter de fato alguma porcentagem em uma inferência indutiva, né? Esse questionamento filosófico é clássico, principalmente desde David Hume, o problema da indução, né? A gente não vai abordar esse problema agora, deixa aí para cursos de filosofia da ciência e também de epistemologia em geral, tá certo? A gente vai então assumir aqui de forma cotidiana, né, quase de senso comum, que a gente consegue aferir, né, sem nenhum problema de fundo, essas porcentagens forte, fraca e moderada, tá bom? Então vamos a um exemplo. Né? O exemplo que a gente tem no nosso texto básico que o Stanberg passa para a gente, que é um exemplo muito bom, é um exemplo de um jogo. Está você e seu amigo, né, numa sala, vocês recebem informações do exterior, vamos supor que tem um telefone, né, o seu amigo receba a ligação, recebe as informações, e a partir dessas informações o seu amigo tem o objetivo de inferir algumas consequências, não é? Quase de adivinhar, ou como a gente utiliza em ciência, de prever, né, algumas coisas. E você fica com o objetivo de avaliar as inferências do seu amigo, tá bom? E como é que sobre que informações são essas, tá certo? As informações são sobre um lance de dados, tá bom? É um dado comum de 6 faces, tá certo? Como esse aqui que está na minha mão, olha, dá para vocês verem pelo vídeo. Eu tenho um dado de 6 faces, tá certo? E aí, as informações que vocês recebem é que, bom, é jogado um e apenas um dado. Primeira informação. Segunda informação, esse dado ele é jogado apenas uma vez. Uma vez. A terceira informação, como eu já dei anteriormente, é um dado de 100 faces, né? Então tem aí 6 resultados possíveis para o dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A quarta informação é que é um dado honesto, né? Não é aqueles dados que a gente chama de dado viciado, né? Que só pende para um resultado. E outra, o jogo é honesto. A pessoa realmente que está do lado de fora passando a informação realmente jogou o dado, tá certo? São essas informações que a gente tem e que a gente assume como verdade. Essas 4 informações. Então, o seu amigo vai aí vai inferir a primeira consequência, né? Aí ele faz o seguinte comentário, sem pensar muito, responde, o resultado foi o número 5. Essa é a conclusão que ele tira dessas informações. Vamos fazer uma primeira análise, né, dessa conclusão. Ora, se a gente tinha 6 resultados possíveis, quando seu amigo diz 5, é um dos 6 resultados possíveis, então a chance de acerto dele é de 1/6, né? Arredondando aí 17%. Essa é a suposta certeza que o seu amigo tem para inferir qual foi o resultado, tá bom? Ora, mas aí vocês recebem uma quinta informação. A quinta informação é que o número que saiu não é um número ímpar. Ora. Então, seu amigo aí já retirou 1, já retirou 3, já retirou o 5, que era o que ele havia chutado, né, inicialmente. Sobra-se, então, 2, 4 e 6. E aí o seu amigo vai e diz 4. O resultado é 4. Ora, uma vez que a gente tinha, então, sobrando 3 resultados possíveis, a chance de acerto do seu amigo é de 1/3, ou arredondando aí, 33% de certeza, não é?
Tudo bem, vocês recebem então uma sexta informação. Veja que a primeira conclusão do seu amigo, que foi 5, ele tinha 17% de certeza. A segunda informação foi 4, tinha 33% de certeza. E com essa nova informação, vamos ver como é que vai ficar o resultado. A nova informação é que não é o número 4 que saiu no resultado. Ora, se não é o número 4, a gente elimina uma das 3 possibilidades restantes. A gente tem 2 possibilidades restantes. 2 e 6, um meio, né? Ora, 50% de chance de certeza que o seu amigo teria. Então você já fez aí 3 avaliações sobre as conclusões do seu amigo. A primeira que ele tinha 17% de chance, a segunda que ele tinha 33% de chance e a terceira de que teria 50% de chance, né? Os 50% de certeza. Por fim, vocês recebem a informação de que o número que saiu no resultado, a 7ª informação, o número é maior que 3. Ora, nesse caso, o seu amigo, né, se enche de certeza, felicidade e diz: tá bom, é 6. Obviamente, era o único número que restava, uma vez que 2 é menor que 3. O único número que restava era 6 para o resultado. Essa é a conclusão que o seu amigo deu e ele tinha 100% de certeza, né? Então, vamos agora avaliar essas porcentagens, tá bom? Em forte, fraca e moderada, como a gente frisou inicialmente. Tanto a 17%, a primeira conclusão, quanto a segunda conclusão de 33%, quanto a terceira conclusão de 50%, todas essas conclusões que são inferências indutivas, elas são conclusões fracas. Afinal, de 50% para baixo, a gente tem uma inferência fraca na nossa avaliação de uma inferência indutiva. Quanto à última conclusão, né, a qual seu amigo tinha 100% de certeza, parece um pouco inadequado a gente utilizar como inferência forte, né? Parece mais adequado dizer que foi uma inferência dedutiva e válida. Afinal, das 7 informações, você tem 100% de garantia que o resultado é aquele, não tem nenhuma dúvida, você não trabalha então com incerteza, uma vez que a indução trabalha com incerteza e a dedução vai trabalhar aí com a certeza, não é? Embora os outros 3 resultados, que é o que vai nos interessar agora, sejam 3 inferências fracas, é interessante que a gente pode avaliar relativamente uma inferência fraca com outra. Você pode dizer, por exemplo, que a segunda inferência de 33% é uma inferência mais forte que a primeira inferência de 17%. Então, ou em outros termos, né, seu amigo tinha mais chance de acertar. E, obviamente, a gente faz o mesmo raciocínio para a inferência de 50%, que, embora seja fraca, frente a todas as outras opções, né, outras inferências, era a inferência mais forte. O que a gente retira, né, dessa avaliação, né, da jogada de dado? A gente retira que, por mais, isso a gente segue na nossa vida como um todo, né? São pouquíssimas as nossas chances né, de ter 100% de certeza sobre alguma coisa, né? A nossa vida quase por completa, a gente trabalha com incerteza a todo instante, né? E algumas incertezas são de dar angústias profundas na nossa vida. Todavia, a gente ainda pode pensar um pouco quando a gente está em um dilema, alguma escolha, você tem uma crise a se fazer e você está aí ponderando várias questões, você pode ponderar aí com algumas possibilidades de certeza, né? Com alguns valores e pesos que você possa elencar, e você pode, por fim, fazer essa avaliação relativa de inferências indutivas
e ter aí uma porcentagem, mesmo que não seja tanta certeza ainda, um pouco mais de certeza que outra. Por exemplo, se você e seu amigo tivessem aí em uma situação distópica, sei lá, como aquele filme, né, Jogos Vorazes, onde dependeria, a vida de vocês dependeria de apostar numa dessas três inferências, claramente vocês apostariam na terceira inferência, que por mais que ela seja fraca, ela tem uma possibilidade, uma porcentagem de chance de certeza muito maior do que as outras, né? É melhor apostar na de 50% do que nas outras de 33% e 17%. Né? Isso a gente faz muito em ciência, quando a gente está debatendo, né, artigos científicos, quando você tem os resultados de amostragem, quando você fez uma avaliação de uma pesquisa sociológica com um grupo de indivíduos e chegou a determinadas porcentagens, você vai aí querer fazer uma inferência sobre o perfil daquela sociedade e de acordo com as porcentagens você faz algumas inferências mais fortes, outras mais fracas, e aí quando alguém for em um debate contra você, a pessoa vai tentar utilizar outros dados e no final das contas vocês vão acabar tendo que decidir entre esses tipos de inferência. Então, por mais que a gente não tenha 100% de certeza nas questões da vida, a gente ainda tem que viver, tem que tomar decisões e trabalhar com incertezas, e aí a gente trabalha com inferências indutivas, não é? E desse ponto de vista, a lógica está também ajudando a gente, não só trabalhando com deduções, mas trabalhando com induções, tá certo? Esse vídeo a gente fica por aqui, a gente trabalhou aí as três grandes classificações de inferências indutivas, né? E no próximo vídeo a gente dá seguimento ao tema de inferência. A gente fica por aqui, até a próxima, pessoal.